Opa, seja muito bem-vindo a esse treinamento. Se você já entendeu que a constância nos objetos mais a regra do jogo é igual resultados, você vai entender a importância dessa aula. E essa aula ela é muito importante, sabe por quê? Porque ela é consequência da constância nos objetos. Você só consegue saber sobre essa aula de processos se você está vindo adequadamente seguindo tudo que eu estou passando para você, que o seu negócio, a sua empresa, ela tem que ter. Se não tiver isso, não adianta que você não consegue entrar nessa aula, sabe do quê? De processos. E essa aula ela é muito importante, porque é com essa aula que você vai conseguir contratar funcionários. É com essa aula que você vai definir o quanto você gasta de produtos. É com essa aula que você vai conseguir precificar os seus produtos. Se você não tem processo, você não tem negócio. Então compreenda o poder do processo. Mas vamos lá. Primeiramente, deixa eu te explicar o que é processo, beleza? Não adianta eu falar para você começar em processo, fazer processo, se você não sabe a importância do processo. Tiago, o que é processo? Para que serve e tudo mais? A maioria das pessoas acredita que processo é processo trabalhista, é processo na área civil, é processo de documentação. Não tem nada a ver isso, nada a ver. Vamos lá, entenda o seguinte, acompanha comigo e escreve o que eu vou te falar agora nesse momento, beleza? O que é processo? Processo, beleza? É uma clareza sobre uma atividade ou uma função que você está delegando para um funcionário ou um colaborador seu até você atingir um resultado ou uma meta esperada, beleza? Ficou claro? Vamos lá que eu vou repetir. O que é processo? Processo nada mais é, ok? Que é uma função ou uma atividade, é um processo dentro de uma função ou uma atividade que o seu funcionário ou você tem que fazer, beleza? Para atingir uma meta ou um resultado esperado. Então, isso que é processo. Processo é clareza, tá? Do seu trabalho, clareza do que você vai fazer, clareza do que o seu funcionário foi contratado para fazer. Se você não tem essa clareza, você não tem um negócio. Compreenda uma coisa. Tudo na vida existe processo. Hoje, para as grandes empresas, ok, ter resultado, elas têm que ter processo. Presta atenção, vamos lá, entenda uma coisa. Imagine uma empresa gigantesca que tem 1000 funcionários. Como que esses 1000 funcionários, cada um vai para uma função, senta a bundinha ou pega uma atividade que eles fazem e eles não precisam alguém, tá ali ó, no pé deles todo o tempo para cumprir aquela tarefa. Você sabe me dizer o porquê? Por conta de um processo. Cada pessoa entra dentro da empresa e vai seguir o seu processo de atividade dentro dessa empresa para que chegue a um resultado ou uma meta esperada para que essa empresa tenha lucro. Porque se ela não tem lucro, todo o negócio fecha. Sabe por que a maioria das empresas fecham? Porque elas não têm processo. Aí elas não conseguem contratar funcionário, elas não sabem o quanto elas gastam, elas não sabem o segmento de atuação, aí vira aquela bola de neve. Entenda uma coisa, ó, presta atenção, olha que massa. Quando você começou a trabalhar, seu primeiro emprego, ou talvez se você trabalha hoje ainda, mas vamos lá, pega o seu emprego, ou que você já trabalhou, ou que você está trabalhando atualmente, beleza? Nota uma coisa, você tem um cronograma a seguir todos os dias, correto? Se você não segue esse cronograma, você não entrega o trabalho. Então você chega dentro dessa empresa, de repente você troca de roupa, bate o cartão e começa a fazer as suas atividades. E tem que fazer isso dependendo, uma demanda até tal horário, depois fazer tal função, depois fazer tal função e depois no final aí passar todo um checklist aí para a empresa ou tudo mais. Mas de qualquer jeito, você entra dentro desse ambiente de trabalho e você tem uma atividade que você é obrigado a cumprir do início do seu dia até o fim do seu dia, aonde você vai lá e bate o cartãozinho e vai embora. No outro dia você volta e faz as mesmas coisas. Repara uma coisa, tudo que você fez na sua vida dentro das empresas tinha um processo de trabalho.
Tiago, e qual é o maior problema do processo? Apenas nos 3 primeiros meses, para quem vai criar o processo e para quem vai adaptar o processo dentro da empresa. Repara, quando você entra dentro de uma empresa, alguém é obrigado a te ensinar. Ou vai ser o dono, ou vai ser um funcionário, ou vai ser alguém que foi contratado para te ensinar. Por quê? Porque se você não sabe o processo, você não sabe cumprir a função. E se você não cumpre a função, você não gera resultado. E se você não gera resultado, você vai gerar desperdício. Nota outra coisa importante sobre o processo. Tudo na vida tem processo. Quando você vai começar uma academia, nota, você entra dentro dessa academia e essa academia também tem um processo. Por quê? Senão todos os dias você vai treinar costa, senão todos os dias você vai fazer o quê? Você vai malhar a perna, então existe um processo. Se de repente você quer ficar magro, existe um processo onde eles vão te passar tudo bonitinho, um cronograma para você fazer. Se você quer ficar mais forte, também eles vão te passar um cronogramazinho que você tem que cumprir. Tudo na vida existe um processo. Quando você aprende a andar de carro, existe um processo. Você não sai andando com o carro logo de cara. Não. Qual que é o processo? Você vai aprender o que é embreagem, o que é freio, o que é acelerador. E como que funciona o processo? O câmbio está aqui. Para o câmbio você engatar a primeira marcha, você vai ter que apertar a embreagem, soltando devagarzinho e colocar a marcha. E para o carro andar, tem que ir soltando. Você notou isso? Tudo existe um processo. Então, se hoje você está começando um negócio e você não tem um processo, esquece que você não tem nada. E por que eu estou dizendo isso? Presta atenção. Você está começando um negócio na metalização, beleza? Se você não tem um processo, você não consegue dizer para aquele seu funcionário o que ele vai fazer. Você não sabe o quanto que você gasta de verniz para fazer uma quantidade de peça. Você não sabe o quanto que você gasta de produto químico para fazer uma quantidade de peça. Você não sabe o quanto de tempo necessita para fazer uma quantidade de peça. Então, você não consegue pagar aquele funcionário, você não consegue delegar as atividades para aquele funcionário e o que acontece? O seu negócio quebra rapidamente. Agora, se você é um autônomo, não tem problema você querer criar processo. Aí você esquece disso. Se você é um autônomo, o que você faz? Você pega um objeto, trabalha um pouquinho, vai lá bater um papo, depois você volta, vai falar com a mulher, vai lá mexer no WhatsApp, vai lá ver a TV, entendeu? Aí depois você volta, faz mais um pouquinho. Os amadores fazem muito disso. Nota que talvez você pode ser pego também nessa malha fina de pessoas amadoras. E o que os amadores fazem? Eles não têm processo. E aí o que eles fazem? Eles trabalham no dia que eles querem, eles metalizam no dia que eles querem, eles preparam no dia que eles querem, aí eles saem, vão bater um papo, eles nem sabem quanto tempo eles demoram naquela peça, então você não tem processo. Se você não tem processo, você não tem negócio. Você notou uma coisa? As empresas que você trabalha têm processo. E por que você não quer criar um processo? E por que não criar um processo? E por que não se dedicar nessa aula? Entendeu o que eu quero dizer para você? Você está aprendendo a regra do jogo, algo que ninguém nunca falou para você. Porém, você está dentro do jogo de alguém só assim, só viajando, achando que o que eles estão fazendo? Não, estou entrando para trabalhar, tal. Não. Você está dentro de um processo de uma empresa que ela entendeu a regra do jogo e ela te colocou para trabalhar. Agora, você vai entender também como funciona processos para você criar no seu negócio e colocar o seu funcionário para trabalhar, beleza? Então, entendeu a importância do processo? Vamos lá, deixa eu te mostrar uma coisa. Lembra que eu falei numa aula, tá? Se você fizer 10 capacetes vezes a R$400, é igual quanto? É igual R$4.000. Agora, Tiago, quanto tempo eu levo para fazer os 10 capacetes? O quanto de verniz eu gasto para fazer os 10 capacetes? Qual é a minha despesa total, Thiago, para me fazer os 10 capacetes? Então, como que você faz isso? Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que criar o seu processo. E por que você vai ter que criar o seu processo? Porque para cada negócio, para cada atividade, para cada nicho, para cada segmento, é um processo diferente. E você vai ter que se adequar ao seu processo. Porém, eu já vou te dar uma orientação aqui para pelo menos você ter uma visão para você seguir, beleza? Vamos lá, deixa eu mostrar uma coisa para você. Todo mundo imagina, 10 capacetes, caramba, mas será que eu consigo fazer 10 capacetes, velho? Se eu pegar 10 capacetes dividido por 30 dias, que é a quantidade no mês,
Tá dando o quê? Para cada 3 dias você faz um capacete e entrega, correto? É isso que você imagina na sua cabeça. Porém, quando você tem o processo, você tem tudo anotadinho. E olha que massa, ó, se liga. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar, ok? Que você vai fazer 10 capacetes. Porém, você escolheu o seu nicho, você escolheu o seu mercado e você já sabe quais são os seus objetos, tá? Uma dica, nunca comece a treinar com seus objetos. Compra tubulação de água, aquelas tubulação branca, sabe? Aqueles tubo mais grosso. Corta no meio, beleza? Faz vários pedaços e começa a treinar com aquilo. Treina a base, treina a fazer metalizações coloridas. É importante. E por quê? Porque de vez em você ficar treinando no seu objeto, você vai treinar em outras coisas para depois, quando entrar no seu objeto, pelo menos você já tem uma noção, ok? Hoje eu vejo um monte de pessoas contratam os objetos ou começa a fazer objetos do cliente já treinando nos objetos do cliente. É muito doido. Não faça isso, tá? É importante. Fechou? Vamos lá. Imagina o seguinte. Se eu vou fazer 10 objetos, 10 capacetes, tá? Aqui vai ser o tema 10 capacetes. Nós vamos dividir por etapas, ok? Como assim, Thiago, por etapas? Ó, vou te dar um exemplo. Vamos lá, deixa eu pegar aqui, ó. Se eu vou fazer 10 capacetes, tá? 10 capacetes boutique, personalização e tudo mais, você tem que fazer o quê? Presta atenção. Primeiramente, lembra que eu disse pra você, quando você vai preparar um objeto é dividido em 2 etapas. Preparação do fundo e depois preparação da base. Preparação da base é quando ele tá lisinho, ok? Já para você entrar para metalizar, beleza? Vamos lá. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer dessa forma até para você ter uma noção, tá? Do tempo, é importante. Depois você vai criar do seu jeito, tá? Imagina o seguinte. Imagina que no primeiro dia, ok? No primeiro dia, tá? Você fez apenas a preparação do fundo. Você está comprando os objetos direto de fábrica, então você não precisa aplicar prime, não precisa nada. Você precisa, de repente, só tirar os adesivos, se tiver adesivo, ok? E lixar. Então, nessa primeira fase é o quê? Preparação, ó. Preparação. E nessa preparação, o que você vai fazer? É importante. Ah, eu vou lixar o capacete. Show! E depois, você vai fazer o quê? Ah, Thiago, depois que eu lixar, eu tenho que tirar as etiquetas. Ok. Bacana. E você vai fazer mais o quê? Ah, eu vou limpar. Legal. Limpar. E você vai fazer mais o quê? Ah, eu vou fazer o seguinte, eu tenho que empapelar. Empapelar. O que é o empapelar? É forrar a parte de baixo e tudo mais, beleza? E depois você tem o quê? Ah, eu vou ajeitar os suportes. Tá, suporte. Vou colocar aqui embaixo, ó. Suporte. Ok? Repara, no primeiro dia, que é o dia de preparação, o que vai acontecer? Você tem 10 capacetes. Não estou dizendo para você... As pessoas, elas fazem o quê? Eles querem metalizar tudo num dia e querem finalizar tudo, aí dão um monte de merda. Ou eles querem preparar 3 objetos, metalizar e finalizar, também dá um monte de merda. Por quê? Porque você não tem um cronograma de tempo, então você acredita que vai conseguir fazer tudo num dia. Aí você gasta produto, você não alcança o seu objetivo, aí já tá à noite, você já tá cansado, já fez muita atividade e não foca. Então o que eu tô te dando aqui é uma direção, beleza? Vamos lá para você entender. Ó, repara uma coisa, lixar. Quanto tempo você demora apenas para lixar 10 capacetes? Só lixar, eles já estão lisos, mas você tem que fosquear ele. Quanto tempo? Pô, velho, eu demoro aí, cada capacete, mais ou menos, 10 capacetes, vou demorar umas 2 horas, ok? Ok. 2 horas para fazer só o lixamento dos 10 capacetes. Ok. E para você, de repente, tirar as etiquetas dos 10 capacetes? Mais 1 horinha. Beleza? Pô, e para você limpar os 10 capacetes? Mais 1 horinha também, tá? Tá. E para você empapelar? 2 horas de empapelamento. Show! E para você criar o suporte? Lembrando que o seu suporte já está criado. Nesse caso, você só vai colocar os objetos já no suporte e já deixar preparado tudo bonitinho só para o outro dia. Mais uns 30 minutos. Ok. Quanto tempo você gastou, beleza? Para lixar, etiquetar, limpar, empapelar e colocar no suporte. Ó, 2 horas, 3, 4, 5, 6,
6 horas e meia, ok? Vamos lá, dando um total de horas, ó. Total de 6 horas e meia, ok? Lembrando, presta atenção, aqui eu tô te dando um exemplo. Você, quando entrar para trabalhar, for entrar para fazer a atividade, você vai focar, é 8 horas da manhã, é 9 horas, beleza. O que eu vou fazer? Vou levar todos os capacetes para cima ou todos os capacetes para a bancada e vou lixar. E eu vou marcar o tempo que eu demoro, o quê? Lixando. Por quê? Só assim você vai conseguir, ok? Criar o seu cronograma e o seu processo, para você ter clareza o quanto de tempo você leva. Ok? Beleza. Depois que você fez isso, aí você vai marcar o tempo de etiqueta, o tempo de limpeza, o tempo de empapelamento, o tempo de suporte. Por que você acha que as franquias elas são bem-sucedidas? Que elas trabalham em cima de um cronograma real. De tanto só fazer aquilo, só fazer aquilo, só fazer aquilo, só fazer aquilo, ele sabe o tempo, ele sabe qual é os prejuízos, ele sabe o quanto eles gastam. Sacou a parada? Ele sabe se o funcionário está enrolando ou não. Então, aqui você já mediu o tempo, porém, você vai medir o seu tempo, ok? Depois você vai fazer o quê? Olha que massa. Pô, para mim fazer esses 10 capacetes, lixar, o quanto de lixa eu gastei nesse dia? Ah, eu gastei uma lixa. Uou! Então você sabe que para cada 10 capacetes você gasta uma lixa inteira nesses 10 capacetes. Caramba! Então significa que você já tem um valor de quanto que você gasta de lixa para fazer 10 capacetes na parte de preparação? Sim, bacana. Na etiqueta você não gasta nada? Na limpeza, o quanto que você gastou na limpeza? Ah, eu paguei, eu comprei um galãozinho e eu não usei aí nem um tanto assim, nem 50 ml. Então bacana, você vai colocar aqui, ó, usei 50 ml. Ok? 50 ml. Quanto você pagou nesse thinner de limpeza? Tá? Você pagou aí aproximadamente R$20 e você não usou nem 50 ml, uma lata aí de 1 litro, então significa que você utilizou o quê? R$1 aproximadamente. Então você já tem o que calcular. Beleza? Ah, para empapelar, quanto que você gastou? Ah, eu gastei uma fita. Ok, beleza. E gastei mais um plástico, um papel craft. Bacana? Você anota aqui também, ó. Ó. Craft, beleza? Ah, no suporte. Você gastou alguma coisa para o suporte? Não. O suporte é algo que você vai ter que criar ou vai ter que investir e depois você não investe mais, beleza? Então, aqui você já consegue ter o quê? Essas métricas, essas noção, tanto de tempo, ok? Como também de produto, beleza? Vamos aí para o segundo dia. Vamos lá, vamos para o segundo dia, tá? Vou tirar aqui só para a gente conseguir colocar, mas espero que você já esteja entendendo ou esteja acompanhando ou marcando. Segundo dia, o que nós vamos fazer agora? Já é a parte, tá? Da preparação, ó, preparação base. Pô, Thiago, quanto tempo eu levo para preparar a base, ok? Qual é a atividade da base? Você está com tudo já preparado do primeiro dia, ok? Agora você vai ter uma noção de quanto tempo você gasta com diversas coisas, beleza? Vamos lá. Se na preparação da base você vai fazer o quê? Você vai ter que fazer o verniz, ok? Aqui você vai fazer o verniz, beleza? Aqui é a aplicação, ok? Aqui a aplicação também. Vou colocar primeira mão, segunda mão, ok? Aqui é para você fazer o verniz, aplicação e aqui é pausa. Ok? Aqui é pausa, beleza? Então vamos lá. Quanto tempo você demora para fazer o verniz, organizar tudo e deixar tudo no esquema? Ok? Você foi lá e mediu. Ah, eu demoro 1 hora. Tá bom, 1 horinha. Tá bom. Quanto tempo para você aplicar uma mão em todos os capacetes? Eu sei que calculadamente não demora nem 5 minutos para aplicar a primeira mão. Então, se você tem 10 capacetes, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, beleza? Estaria dando 50 minutos. Mas, para facilitar a nossa matemática, vou deixar 1 horinha aqui, ok? Para a primeira mão. Você tem mais uma outra mão, mais 1 horinha, ok? Para esses 10 capacetes. Depois você tem o tempo de pausa. O tempo de pausa é 15 minutos, tá? Então vamos dizer que nesse tempo de pausa ficou 2 horas parado. Beleza? Só para você ter uma ideia, tá? Então, repara, se você vir somando tudo, ó, 2, 3, 4, 5, quanto tempo você levou para fazer aí a parte da base? 5 horas.
5 horas de trabalho, tá? Agora, olha que massa. O quanto que você gastou de verniz para fazer esses 10 capacetes? Pô, Thiago, quanto que eu gastei de verniz? Eu comprei uma lata inteira e eu só gastei metade da lata. Show, show de bola. Quanto você pagou na lata? Tá? Por isso que é bacana você ter anotado o quanto que você paga nas coisas, para você conseguir fazer isso aqui, ó, para você entender o quanto que você gasta, qual é o seu investimento por produto e tudo mais. Mas eu vou te ensinar um outro jeito de você calcular também, fechou? Essa aula vai ficar grandinha, mas vai ser uma aula top de linha e para você, tá? Mas vamos lá. Quanto você gastou de verniz para fazer aí esses 10 capacetes? Pô, gastei meia lata. Quanto você pagou na lata? 40. Então você gastou R$20 de verniz, tá? Vamos lá. Aqui você não gasta nada, aqui você não gasta nada, também você não gasta nada. Então, você usou seladora plástica? Pô, eu utilizei seladora plástica. Então, se você utilizou seladora plástica, quanto tempo, ó? Aplicação, seladora. Quanto tempo? Ah, eu demorei aí para fazer cada aplicação 2 minutos. Mas vamos calcular aí mais 1 horinha só para fechar a matemática. Então, 6 horas também, seladora plástica, ok? Então, e quanto que você gastou da sua lata da seladora plástica? Ah, eu utilizei metade da lata. Quanto você pagou na sua seladora? Paguei 30, então significa que você usou 15, ok? Então, isso aqui, ó, primeiro dia, segundo dia. Repara, você apenas fez a preparação do fundo, preparação da base. Agora, repara, nós vamos pro terceiro dia. Imagina que nesse terceiro dia você tem lâmpada de secagem, ok? Você tem lâmpada de secagem e você colocou os objetos na lâmpada de secagem. Eu vejo muitas pessoas perguntar no suporte, eu posso usar lâmpada normal? Dentro do treinamento eu falo que você pode usar lâmpada normal. Eu sou bem claro, lâmpada infravermelho. E as pessoas fazem perguntas tolas. Pô, Thiago, mas toda pergunta, né, não é uma pergunta bem-vinda? Sim, quando não é explicado algo. Agora, quando eu deixo claro, pessoal, lâmpada para você comprar é lâmpada infravermelho, ela custa R$14. Por quê? Porque ela seca de dentro para fora. Uma lâmpada normal, ela só esquenta e ela queima a base, tirando o brilho. Então eu deixo bem claro. Então quando vocês ouvem eu falar, quando tem um leque de outras coisas, eu falo. Eu tô aqui, eu falo pra caralho, você sabe disso. Então eu tento sempre explicar mais detalhadamente para que todo mundo consiga entender, beleza? Então, se você tem uma lâmpada de secagem, significa que no outro dia você pode metalizar. Se você não tem, imagina que o terceiro dia fica vago, ok? Só para as peças secar. Mas vamos imaginar que você tem a lâmpada de secagem, tá bom? Então, no terceiro dia, você tem agora 10 capacetes para metalizar. Só que você vai metalizar os 10 capacetes? Não. E sabe por quê? Porque se você metaliza 10 capacetes, você vai ter que finalizar os 10 capacetes. E o que vai acontecer? Você não vai conseguir metalizar todos num dia e finalizar todos eles num dia. E por que não? Porque você está no começo. Você vai ter que marcar, ok, as suas métricas, o seu processo, se dá ou não. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, para ficar simples, fácil e objetivo para você começar? Imagina que você no terceiro dia, ok? No terceiro dia, no quarto dia e no quinto dia, você vai metalizar. Por quê? Aqui, ó, metalização, tá? 3 capacetes, metalização, ok? 3 capacetes e metalização, 4 capacetes, beleza? Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 dias. 5 dias, tá? Então vamos lá. Nesse dia, o que você vai fazer? Você vai fazer o quê? Você vai fazer a contagem. Quanto tempo você leva, tá bom? Para você tirar a água do seu compressor, para você revisar o seu sistema, tá? Então, revisão, ó, revisão, antes de começar, tá? Tirou a água, fez todo o processo que eu ensino para não ter o quê? O processo de contaminação de água. Se você já está usando o seu compressor, não tem um plugador eletrônico e a água já está indo para o seu sistema, tá nas mangueiras. O problema é que você vai ter algumas pequenas manchinhas, mas se você trabalha num cenário decorativo ou no cenário colorido, não tem problema. Mancha nenhuma tem problema com objetos coloridos, fechou? Tá? E pequenas manchas, até na cor do cromo, essas manchas, elas acabam, depois quando você finaliza, aplicando top coat e tudo mais, ela dá uma disfarçada. Agora, se você trabalhar só com colorido, o colorido cobre tudo, ok? Então vamos lá.
Então, revisão. Aí depois você tem o quê? Vou fazer os produtos, tá? Vou colocar aqui, ó, fórmula, ó. Vou colocar aqui, ó, fórmula, ok? Fórmula. Depois você tem o quê? Você tem o processo da metalização, tá? Metalização. Depois você tem o quê? A finalização. Ó. Então, você tem que sair marcando tudo. Aí você tem também o preparo do verniz e tudo mais. Vamos lá. Na revisão, imagina que você demora 1 hora, ok? Para fazer a fórmula, você também imagina que você demora 1 hora. Lógico que aqui eu estou dando um exemplo. Se você não marca isso, você não consegue saber se o seu funcionário está enrolando ou não. É importante, tá? Na metalização, vamos lá, são 10 capacetes, imagina que você demora 20 minutos para fazer cada um deles. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já dá 1 hora, então daria, vamos dizer, 2 horas. E vamos dizer que na finalização você também demora mais 2 horas, ok? Sendo que eu disse para você que é 5 minutos para você fazer o processo de aplicação de verniz. Mas aí você tem top coat e tudo mais, vamos colocar 2 horas. Tô dando uma base, tá? Você vai ver que tudo isso, ó, cai na metade. Mas não adianta você começar a fazer isso aqui, aí você para, vai bater um papo, vai conversar com a esposa, vai fazer outra atividade. Não, você não está fazendo um processo de negócio. Você está fazendo um processo à moda do capeta, entendeu? E aí seus resultados vai vir à moda do capeta. Você não consegue ter um cronograma, tá? Então vamos lá. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 horas para você fazer isso. Só que olha que massa, olha que massa. Quanto que você usou de metalização? Você vai dizer 1 litro, 2 litros? Ah, usei 1 litro, ok? Usei 1 litro. Desse 1 litro, quanto que está saindo litro para você? Você tem que calcular, tá? Quanto que você utilizou de verniz, de finalização e de top coat, ou de pigmento, ou de flake, ok? Você tem que colocar tudo isso aqui. Ah, eu usei metade de uma lata, tá? Metade, beleza? Então, se você sabe que você pagou 40, então você sabe que deu 20 de verniz. Ah, usei também de top coat uma quantidade de 50 ml para fazer tudo. Então, você coloca 50 ml. Quanto você está pagando no top coat? Ah, pago X. Então, quanto que sai os 50 ml? Faz a matemática. Pega o valor que você paga dividido pela quantidade que você vai ter o valor por ml, sacou? Então, tudo aqui vai te dar. Então, você tem do terceiro, do quarto, do quinto dia. Repara. No quinto dia, você já fechou todos os capacetes. Vamos dizer que no sexto dia, você tem o quê? Personalização. Ok? Personalização. E no sétimo dia, você também tem personalização. Onde você vai trabalhar esses objetos, tá? Num segmento diferente, vai fazer coisa diferente. Um exemplo, ó. Um exemplo. Ó, tá vendo? Isso aqui é personalização. Beleza? Aqui pode ser preto, aqui pode ser vermelho, aqui pode ser verde, da cor da moto, tá? Então, ó, isso é personalização. Então, pô, no outro dia eu vou fazer personalização. Beleza? Você pode também trabalhar, ó, tá vendo? Isso aqui é personalização. Então, você começa a personalizar os seus objetos no outro dia, tá? Então, olha que massa, ó. Isso que eu quero mostrar pra vocês, ó, é tudo personalização. Beleza? Então, você vai ter que começar a criar isso dentro do seu negócio. Se você não tem o processo, ó, nota uma coisa, se você não tem esse processo vindo pegando todos os dias, aonde você entra na sua atividade, no dia de preparação, você pegou X objetos, você fez até o final do dia, até acabar certinho, como um trabalhador normal, você vai saber o cronograma do seu funcionário, ok? No segundo dia, aplicação de base, a mesma coisa, o quanto você vai gastar, o quanto você vai utilizar. Terceiro dia, o processo da metalização, onde você tira a água. Outra, aí você também tem o quê? O teste, né? Que eu nem coloquei, ó, teste. Tem o teste também, né? O que é o teste, Thiago? Pô, eu fiz a parte da revisão, eu fiz a fórmula, agora eu vou fazer um teste numa pecinha. Quanto tempo eu levo? Ah, vou colocar 30 minutos. Na verdade, eu sei que você não demora nem 5, mas aí deu o quê? 6 horas e meia, ok? Tem que fazer esse teste.